O projeto Polavaram, oficialmente denominado Indira Sagar Multipurpose Project, destaca-se como uma das mais grandiosas iniciativas de infraestrutura hídrica da Índia atual. Situado no estado de Andhra Pradesh, ao sul do país, esse empreendimento tem como objetivo enfrentar desafios relacionados à gestão da água, irrigação para fins agrícolas e geração de energia, em uma área frequentemente afetada por secas severas, chuvas irregulares e crescente demanda hídrica e energética. O núcleo da iniciativa é uma imensa barragem erguida sobre o rio Godavari, o segundo maior curso d'água do território indiano. A dimensão da obra é impressionante. A barragem se estende por aproximadamente 3.722 metros, superando significativamente a famosa represa Hoover, nos Estados Unidos, que possui apenas 379 metros. Com esse comprimento, a estrutura ocupa o terceiro lugar entre as maiores do mundo nesse quesito. A represa eleva o nível do reservatório a 41 metros e meio acima do nível do mar, proporcionando uma capacidade útil de armazenamento de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos de água. O núcleo estrutural da construção é formado por um imenso aterro e rochas compactadas ao longo de 2.310 metros, sustentando um vertedouro de grande porte capaz de escoar até 140 mil metros cúbicos de água por segundo. Entre os elementos mais avançados do sistema está a parede diafragma, uma inovação subterrânea no contexto indiano, com espessura de 1,5 metro e profundidade que varia entre 40 e 120 metros abaixo do leito do rio. Essa estrutura é essencial para garantir a solidez da barragem e evitar infiltrações, assegurando a eficiência hidráulica do complexo. O conjunto dessas soluções técnicas coloca o Polavaram como um marco notável da engenharia moderna, com impacto direto sobre áreas vitais como irrigação, contenção de enchentes e geração de energia hidrelétrica. A grandiosidade e a sofisticação da obra reforçam sua importância estratégica duradoura para garantir o abastecimento hídrico e a estabilidade energética do sul do país. O projeto Polavaram tem como objetivo principal garantir o fornecimento contínuo de água para uma vasta região agrícola, cuja produção depende diretamente da regulação do fluxo do rio Godavari. O plano de irrigação contempla cerca de 291 mil hectares, aproximadamente 719 mil acres, assegurando suporte hídrico para diferentes períodos de plantio ao longo do ano. Essa estrutura é vital para estabilizar a produtividade no campo, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e ampliar a oferta de água em áreas que sofriam com a distribuição irregular. Para assegurar a entrega dessa água, foram construídos 2 canais principais. O canal principal esquerdo, com extensão de 181,5 km, atende prioritariamente a parte nordeste da região, transportando grandes volumes de água. Já o canal principal direito, com 74 km de comprimento, reforça o abastecimento das regiões mais ao sul. Cada um deles é capaz de conduzir 500 metros cúbicos por segundo, o equivalente a 500 mil litros por segundo, formando uma rede eficiente e integrada que garante irrigação constante para amplas áreas de cultivo. Além da função de irrigação, o sistema desempenha papel essencial na contenção de enchentes, minimizando os efeitos de eventos extremos que tradicionalmente prejudicavam comunidades rurais e zonas ribeirinhas. O reservatório atua como um amortecedor natural, diminuindo significativamente os riscos durante as temporadas de monções intensas. O alcance do projeto vai além da agricultura. Ele também impulsiona atividades como a piscicultura, a navegação fluvial e o turismo, especialmente por meio da formação de um lago artificial que se conecta com áreas de preservação ambiental próximas, como o Parque Nacional de Papiconda. A expectativa é que os investimentos em infraestrutura gerem impactos positivos na economia local, criando empregos, movimentando o comércio regional e atraindo novos aportes financeiros em setores ligados ao uso sustentável dos recursos hídricos. A produção de eletricidade por meio da força das águas é uma das engrenagens fundamentais do projeto Polavaram, criado com o objetivo de fortalecer a matriz energética do estado indiano de Andhra Pradesh e diminuir a dependência de fontes externas. No coração dessa estrutura está a usina instalada na barragem, equipada com 12 turbinas do tipo Kaplan. Cada uma delas possui capacidade nominal de 80 megawatts, totalizando uma potência de 960 megawatts, quantidade suficiente
suficiente para abastecer milhares de residências, indústrias e estruturas públicas, contribuindo para a estabilidade energética da região e impulsionando o crescimento socioeconômico. As turbinas escolhidas são reconhecidas por sua alta eficiência em rios de queda moderada, como é o caso do Godavari, que alimenta o sistema. Essa tecnologia garante operação contínua e eficiente, mesmo com variações no volume de água, uma característica comum em regiões afetadas por monções. Toda a energia gerada será incorporada à rede elétrica nacional, fortalecendo a distribuição, sobretudo em comunidades rurais que historicamente enfrentam dificuldades de acesso. O reservatório associado ao projeto vai além da função de gerar eletricidade. Ele desempenha um papel essencial na regulação do fluxo hídrico, permitindo que a usina opere de forma mais estável durante o ano inteiro. Essa regularidade reduz oscilações sazonais, fator decisivo para o planejamento energético. Outro ponto estratégico é a presença de um vertedouro de grande porte, que atua como sistema de segurança durante períodos de chuvas intensas, prevenindo transbordamentos e garantindo o funcionamento contínuo da estrutura. Combinando abastecimento de água, irrigação e geração de energia limpa, o empreendimento se consolida como uma iniciativa multifuncional. Essa integração resulta na redução de custos logísticos, ampliação da oferta de eletricidade renovável e fortalecimento das cadeias produtivas no campo. O modelo adotado pelo projeto Polavaram acompanha uma tendência mundial: construir barragens que unam a produção energética à contenção de enchentes, ao abastecimento agrícola e ao uso sustentável dos recursos naturais, promovendo equilíbrio ambiental e desenvolvimento econômico de maneira integrada. A origem do projeto Polavaram remonta ao ano de 1941, quando foi concebido com o objetivo de irrigar cerca de 141 mil hectares em 2 períodos agrícolas distintos, além de gerar aproximadamente 40 megawatts de energia. No entanto, sua concretização enfrentou décadas de atrasos, causados por alterações políticas, disputas entre estados e reestruturações administrativas. Com a independência do país em 1947 e a reorganização dos estados que se seguiu, o foco passou a ser atender demandas emergenciais de infraestrutura e desenvolvimento nacional. Paralelamente, divergências políticas e preocupações ambientais também contribuíram para o adiamento constante da obra. Apenas na década de 1980 foi lançada a pedra fundamental, marcando um avanço simbólico, mas sem garantir continuidade efetiva à construção, que seguiu sendo adiada. Somente a partir de 2004, o projeto começou a ganhar tração de forma concreta, com um custo inicial estimado em aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de dólares na época. Com o avanço das obras, sua complexidade técnica e o tempo prolongado de execução fizeram com que os custos aumentassem de forma expressiva. Entre 2017 e 2018, o montante investido já ultrapassava 2 bilhões e 490 milhões de dólares, e uma revisão orçamentária posterior estimou o valor total em torno de 5 bilhões e 660 milhões de dólares. Em 2014, o empreendimento recebeu reconhecimento nacional, o que garantiu repasses do governo central e maior estabilidade institucional. Isso possibilitou acelerar o planejamento técnico e desburocratizar etapas que dependiam de liberação regulatória. Mesmo assim, obstáculos relacionados à estrutura da obra, questões jurídicas e impactos ambientais continuaram influenciando o andamento do cronograma. No fim de 2024, o projeto entrou em uma fase decisiva, com o início da construção de uma nova parede diafragma, iniciada em janeiro e com previsão de término para novembro de 2025. Esta estrutura, com 1.396 metros de extensão e profundidade variável, entre 10 e mais de 90 metros, é considerada peça-chave para garantir a estabilidade da barragem e o prosseguimento das demais etapas da construção. Entre os avanços mais relevantes registrados nos últimos tempos está a construção complementar da parede diafragma, além da etapa final do desaguamento na abertura número 2 da barragem, composta por enrocamento e núcleo de terra. Este tipo de estrutura combina um centro impermeável feito de solo compactado, envolvido por camadas externas de pedras que garantem a resistência necessária. Trata-se de uma técnica amplamente adotada em obras de grande porte, reconhecida por sua eficácia ao unir
unir robustez, durabilidade e funcionalidade, além de minimizar infiltrações. As tarefas de retirada da água acumulada estão em fase final, o que permitirá dar continuidade às etapas seguintes, como a preparação das bases e a montagem dos painéis que compõem a parede diafragma. 3 escavadeiras especializadas para a abertura de trincheiras já estão sendo mobilizadas. A primeira deve iniciar sua operação no mês de dezembro. Simultaneamente, profissionais das áreas técnicas avançam na conclusão dos projetos estruturais pendentes e promovem encontros técnicos com especialistas estrangeiros. Estes eventos contam com a presença do painel de revisão de projetos de barragens e também da Comissão Central de Águas. O cronograma atualizado apresenta 2 possibilidades para a finalização da obra. No cenário mais acelerado, com execução simultânea entre os diferentes setores, a entrega poderia ocorrer em julho de 2027. Já no caminho mais cauteloso, com progresso linear e sequencial, a conclusão ficaria para março de 2028. Ambos os cronogramas dependem da aprovação de documentos técnicos, ajustes na execução e de um equilíbrio cuidadoso entre velocidade e qualidade da construção. Apesar das dificuldades ainda existentes, os trabalhos têm mostrado evolução constante. O sucesso do projeto depende de uma articulação firme entre engenheiros, autoridades estaduais, instituições federais e consultores externos. A atenção à qualidade estrutural permanece como fator central, especialmente diante da importância dessa barragem para a segurança hídrica, energética e ambiental de toda a região ao longo dos próximos anos. Grandes empreendimentos, como a barragem de Polavaram, costumam ser comparados a outras obras hidráulicas emblemáticas ao redor do planeta. Um dos exemplos mais significativos é a barragem de Hoover, nos Estados Unidos, cuja construção teve início em 1931 e foi finalizada em apenas 5 anos, no ano de 1936. Naquele período, representou um salto notável em termos de engenharia e logística. O investimento inicial, de 49 milhões de dólares, atualizado pela inflação, equivaleria hoje a aproximadamente 860 milhões de dólares. Embora de porte inferior ao projeto indiano, a influência da barragem americana, tanto regional quanto nacionalmente, consolidou-se ao longo do tempo. A construção da Hoover provocou mudanças profundas no sudoeste dos Estados Unidos. Com a criação do Lago Mead, o maior reservatório de água do país, garantiu o abastecimento para regiões secas como Nevada, Arizona e Califórnia. Paralelamente, gerou eletricidade para milhões de habitantes, estabelecendo um marco na matriz energética da nação. Essa capacidade de prover água e energia sustentou o progresso econômico da região ao longo do século XX, impulsionando tanto o crescimento urbano quanto o agrícola. Ao comparar as duas barragens, percebem-se contrastes marcantes quanto à dimensão, à complexidade e ao contexto histórico. A estrutura americana foi erguida em plena era de industrialização acelerada, com forte apoio do governo federal. Já Polavaram enfrentou um percurso muito mais longo, passando por diversas mudanças políticas e administrativas ao longo de quase 80 anos. Outro aspecto importante está na funcionalidade. Embora também tenha múltiplos propósitos, a barragem de Hoover priorizou o controle de enchentes e a produção de energia, ao passo que Polavaram equilibra irrigação, fornecimento energético, gestão de recursos hídricos e desenvolvimento regional. A rapidez na conclusão da obra americana contrasta com o cronograma prolongado de Polavaram. Contudo, os desafios ambientais e legais da atualidade são muito mais complexos do que os enfrentados na década de 1930. Hoje, empreendimentos desse porte demandam estudos aprofundados sobre impactos sociais, conservação ecológica e redistribuição de água entre estados, fatores que tornam os projetos modernos mais demorados e altamente regulados. Apesar das diferenças, a barragem de Hoover permanece como exemplo de como uma estrutura hidráulica pode transformar profundamente uma região. Do mesmo modo, o projeto de Polavaram almeja deixar um legado duradouro para a segurança hídrica e energética do estado de Andhra Pradesh, mesmo diante de um cenário político, social e ambiental muito mais desafiador.
Situada na China, a barragem das Três Gargantas é considerada a maior usina hidrelétrica do planeta em termos de capacidade instalada, ilustrando de forma contundente tanto o potencial transformador das grandes construções hidráulicas quanto os complexos obstáculos que elas enfrentam. Idealizada inicialmente em 1919, sua construção só teve início em 1994, sendo finalizada em 2012, quase 9 décadas após a proposta original. O investimento total girou em torno de 200 bilhões de yuans, correspondendo a aproximadamente 31 bilhões e 800 milhões de dólares. A usina possui capacidade instalada de impressionantes 22.500 megawatts, consolidando-se como peça-chave na matriz energética do país. Em operação, gera anualmente cerca de 95 terawatts-hora de energia elétrica, tendo alcançado um recorde de aproximadamente 112 terawatts-hora no ano de 2020, impulsionada por chuvas intensas durante o período das monções. Para além da geração de eletricidade, a barragem exerce função crítica na contenção de inundações ao longo do rio Yangtze, reduzindo significativamente a frequência e a severidade desses eventos, que no passado causaram estragos severos à infraestrutura e às comunidades ribeirinhas. Entretanto, a grandiosidade da obra veio acompanhada de controvérsias marcantes. O enchimento do reservatório exigiu o reassentamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas, transformou ecossistemas frágeis e suscitou preocupações quanto à sedimentação e à alteração da qualidade das águas. Mesmo passados mais de 10 anos desde sua conclusão, as discussões sobre os efeitos ambientais e sociais continuam acesas. Esses desafios são especialmente relevantes para projetos como Polavaram, que enfrenta dilemas semelhantes. Apesar de diferenças na escala, ambas as iniciativas demandam um equilíbrio entre produção energética, desenvolvimento regional e proteção ambiental. A trajetória da barragem das Três Gargantas evidencia que, embora o êxito técnico seja possível, ele não neutraliza os impactos humanos profundos, e megaprojetos sempre exigem concessões delicadas. Ainda assim, a estrutura chinesa permanece como exemplo de engenharia de alto nível e vitrine do avanço tecnológico contemporâneo. Seus resultados positivos, tanto na geração de energia quanto na prevenção de enchentes, revelam o potencial das grandes obras quando acompanhadas de políticas sólidas de mitigação e planejamento estratégico de longo prazo, visando minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a sociedade. A usina hidrelétrica de Itaipu, situada na divisa entre Brasil e Paraguai, é considerada um dos maiores símbolos de êxito em colaboração internacional na área de infraestrutura. Projetada nos anos 70 e finalizada em 1991, sua construção se estendeu por 16 anos ininterruptos. O investimento inicial foi de 19 bilhões e 600 milhões de dólares, valor que, corrigido, ultrapassaria os 34 bilhões de dólares na atualidade. Essa grandiosa obra permanece entre os feitos mais notáveis da engenharia civil mundial, destacando-se pela parceria entre dois países e por sua notável capacidade de geração de energia. Com capacidade instalada de 14 mil megawatts, Itaipu figura entre as maiores geradoras do planeta, rivalizando com a chinesa Três Gargantas pelo título de maior produção anual de eletricidade. No Paraguai, a usina tem papel essencial, suprindo cerca de 90% do consumo de energia elétrica do país. No Brasil, responde por aproximadamente 15% da demanda nacional, o que evidencia sua relevância estratégica e sua contribuição para a cooperação regional em torno de objetivos compartilhados. Além da geração de energia, a hidrelétrica exerce papéis adicionais importantes, como o controle de enchentes no Rio Paraná e o fornecimento de água para irrigação em áreas vizinhas. A criação do lago de Itaipu, necessário para o funcionamento da usina, provocou transformações sociais profundas, incluindo a realocação de milhares de moradores. Ainda assim, sua execução é amplamente reconhecida como modelo de integração técnica e diplomática. Ao ser comparada com o projeto Polavaram, na Índia, observa-se uma série de semelhanças. Ambos envolvem altos investimentos, múltiplas funções e impactos regionais expressivos. No entanto, Itaipu se beneficiou de um planejamento mais estável e de um sistema binacional já consolidado, o que ajudou a minimizar entraves burocráticos. Esse caso reforça a importância de estruturas institucionais robustas para o êxito de empreendimentos
empreendimentos hídricos de grande escala. No cenário internacional, Itaipu exemplifica como a união territorial e energética entre nações pode gerar ganhos amplos, mesmo diante de negociações complexas entre diferentes esferas políticas. Uma lição particularmente útil para iniciativas que, como Polavarão, ultrapassam limites administrativos e enfrentam longos embates regulatórios. As intensas controvérsias em torno do projeto Polavarão giram principalmente em torno dos seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre as comunidades locais. De acordo com estimativas, cerca de 4.457 famílias terão de abandonar suas casas em decorrência da formação do reservatório, impactando 276 pequenas localidades. Para os moradores desses vilarejos, a construção da barragem representa muito mais do que a perda de terras. Envolve também o desmantelamento de infraestruturas básicas, a destruição de vínculos culturais e o rompimento com identidades tradicionais profundamente enraizadas. Discussões acaloradas sobre indenizações e políticas de reassentamento vêm se arrastando, com críticas contundentes de que as medidas propostas estão longe de compensar adequadamente os prejuízos sofridos. Parte significativa da área que será inundada abrange regiões ecologicamente frágeis, incluindo porções do Parque Nacional Papiconda. Isso acende alertas quanto à possível perda de biodiversidade e a ocorrência de mudanças irreversíveis nos ecossistemas locais. Essas preocupações levaram ao início de ações judiciais, algumas delas envolvendo estados vizinhos como Odisha e Chhattisgarh, que alegam que o projeto pode intensificar riscos de enchentes, diminuir o fluxo de água em suas regiões ou provocar danos ambientais de larga escala. As disputas chegaram até a Suprema Corte da Índia, sendo incorporadas ao emaranhado regulatório que acompanha o projeto desde seus primeiros estágios. A combinação de fatores sociais, ambientais, legais e políticos tem contribuído para constantes atrasos no cronograma e para o aumento da burocracia envolvida. Apesar de todos esses obstáculos, o empreendimento continua sendo levado adiante. As autoridades do estado de Andhra Pradesh, juntamente com o governo federal, sustentam que os benefícios esperados, como maior capacidade de irrigação, geração de energia limpa e controle de enchentes, têm o potencial de dinamizar a economia local e elevar significativamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Em contrapartida, especialistas alertam para a necessidade urgente de soluções sustentáveis voltadas às populações desalojadas, além de exigirem rigoroso monitoramento ambiental e adequação rigorosa às legislações federais. Esse cenário revela como grandes obras de infraestrutura não podem mais ser avaliadas apenas sob o ponto de vista técnico. É indispensável considerar toda a complexidade dos efeitos humanos, ecológicos e jurídicos. O destino do projeto Polavarão dependerá da capacidade de se encontrar um ponto de equilíbrio justo, transparente e socialmente responsável entre desenvolvimento e preservação. As análises mais recentes apontam que o projeto Polavarão tem grandes chances de entrar em funcionamento até o ano de 2029, desde que os prazos atualmente previstos sejam respeitados e que entraves legais e técnicos sejam superados sem novos adiamentos relevantes. A finalização de todos os componentes essenciais, como a parede diafragma adicional, o vertedouro, os canais principais e a usina geradora de energia, é tratada como condição fundamental para que o empreendimento alcance seu pleno desempenho. Quando concluído conforme os planos, o projeto poderá promover uma revolução na forma como o estado de Andhra Pradesh administra seus recursos hídricos. A ampliação da irrigação em larga escala deverá impulsionar a produtividade no campo, melhorar a segurança alimentar da região e minimizar os efeitos nocivos de períodos prolongados de seca. Além disso, a produção de eletricidade por meio de fontes renováveis contribuirá para reforçar a matriz energética local, reduzindo a dependência de recursos externos e garantindo maior abastecimento para comunidades rurais e polos de desenvolvimento industrial. Outro ponto de destaque é o papel do reservatório no combate às enchentes. Com sua capacidade de regular o fluxo do rio Godavari durante episódios de chuvas intensas, o sistema poderá reduzir significativamente os prejuízos enfrentados por moradores de áreas ribeirinhas e proteger plantações que frequentemente sofrem com alagamentos sazonais. Apesar das perspectivas promissoras, o sucesso
sucesso do projeto dependerá de ações eficazes nas áreas de realocação de famílias, preservação ambiental e gestão pública transparente. Dada sua complexidade, será necessário um monitoramento contínuo para assegurar apoio digno às populações afetadas e garantir que os impactos nos ecossistemas sejam controlados e minimizados. Conflitos entre estados e desafios legais precisarão ser superados por meio de soluções duradouras, com base em diálogo e regulamentações estáveis. Ao se observar o panorama histórico, o projeto Polavarão figura entre as iniciativas mais ambiciosas da Índia contemporânea, resultado de quase 80 anos de esforços para promover desenvolvimento equilibrado, segurança no abastecimento de água e uso sustentável de energia. Caso seja bem-sucedido, poderá consolidar-se como um ícone da engenharia moderna e um agente de transformação social e econômica para milhões de pessoas no sul do país, sendo reconhecido como um dos empreendimentos hidráulicos mais relevantes da nação.